Digamos que existam 5 pessoas. 2 são vendedoras de livros e as outras 3 são compradores. Os vendedores de livros estão comercializando a R$40 cada livro. E essa era exatamente a quantia que os compradores tinham. Porém, misteriosamente aparece um homem e dá o dobro de valor para cada comprador de livros. Agora, eles possuem R$80. Sabendo disso, os vendedores dobraram o valor de seus livros, sabendo que todos possuíam mais dinheiro para comprar. Essa história pode até não parecer real, mas isso é o que acontece todos os dias com a nossa economia. A economia é um dos assuntos mais importantes da nossa vida, já que ela é o que move tudo o que está ao nosso redor, dentre países e nações trazendo opiniões diversas sobre ela. Mas como de fato a economia funciona? Voltando para os compradores e vendedores de livros, porque somente o valor dos livros dobraram. Bom, como somente o dinheiro que os compradores tinham dobraram, e os vendedores tendo a mesma quantidade de livros, logicamente os compradores poderiam comprar mais itens com menos dinheiro. Sabendo disso, os vendedores dobraram o valor de seus livros na mesma proporção. Mas e se os itens sendo comercializados tivessem dobrado também? Bom, tanto o dinheiro que circula como os itens sendo comercializados dobraram, os valores tenderiam a ser os mesmos, não aumentariam. Esses são os fundamentos básicos de como funciona a economia. Simplificando a história contada, os compradores de livros são a população, os itens sendo comercializados é a riqueza real do nosso país, normalmente representada pelo PIB, Produto Interno Bruto, e o homem misterioso é o governo interventor. A inflação é quando a quantidade de dinheiro que circula aumenta em uma taxa maior de produção de riqueza do nosso país. A inflação não é bom para ninguém, trazendo desvalorização para o nosso poder de compra e trazendo menos estrutura para as nossas famílias. E é por isso que existe um órgão no Brasil que determina a taxa de inflação anualmente, chamado CNM, Conselho Nacional Monetário. Porém, não é tão simples assim determinar uma taxa de inflação anualmente, sabendo que existem fatores externos que podem influenciar na economia. Usando como exemplo o Covid-19, que parou a economia no mundo inteiro. Sendo assim, o Banco Central deve tomar diferentes atitudes para tentar controlar isso. Então, como que funciona a economia brasileira? A primeira ferramenta usada pelo Banco Central é determinar uma taxa de juros. E o que é essa taxa de juros? Essa taxa de juros é chamada de taxa Selic. Essa taxa Selic ela é o que define o custo de oportunidade do nosso dinheiro. Por exemplo, se a taxa Selic está baixa, o custo de oportunidade do nosso dinheiro é ter empréstimos, financiamentos e cartões de crédito com juros mais baixos. Isso faz com que estimule o consumo da população a comprar aquele carro ou aquela casa que tanto sonhou. Se agora a população consome mais porque tem mais dinheiro acessível, isso faz com que o setor privado produza mais. Se o setor privado produz mais, isso gera mais empregos. Se gera mais empregos, tem mais dinheiro circulando no mercado, assim sucessivamente. Por um outro lado, se a taxa Selic está baixa, os investidores tomam um rumo diferente com o seu dinheiro, já que se guardarem o dinheiro no banco, ele renderá menos, ou seja, eles procuram o setor privado, investem na bolsa de valores, novos projetos como imóveis, dentre outros. Tudo isso porque o Banco Central diminuiu a taxa de juros e, mais uma vez, gerando mais empregos, mais dinheiro circulando no mercado, mais oportunidades de compra e assim sucessivamente. Mas e se a taxa Selic aumenta? Voltando para os investidores, agora, se os títulos de renda fixas rendem mais que as empresas que eles investem, não fazem sentido eles permanecerem no setor privado, ou seja, eles migram para os títulos de renda fixa. Isso ocasiona algo muito interessante. Porque se agora as empresas têm menos investidores, isso quer dizer que ela tem menos capital para crescer. Se as empresas têm menos capital para crescer e também não podem fazer mais dívidas porque o juros está alto, elas precisam cortar gastos, começando pelos funcionários. Isso aumenta a taxa de desemprego do nosso país. Se aumenta a taxa de desemprego, diminui o poder de compra da população. Se diminui o poder de compra da população, também diminui o crescimento das empresas, sempre tornando esse ciclo vicioso. Bom, e agora, o que o governo faz com tanto dinheiro investido nos títulos de renda fixa? Em vez dele investir esse dinheiro no setor privado, gerando mais empregos para os desfavorecidos, ele prefere distribuir esse dinheiro para a grande massa desfavorecida da população no intuito de ganhar popularidade, sendo que a produção de riqueza não cresce na mesma medida, gerando um problema maior ainda. E esse era o mesmo problema que ele queria evitar. Depois de toda essa linha de raciocínio, essa é uma das muitas maneiras que o governo tem para controlar a inflação. Porém, eu trouxe o básico de como a economia funciona para que agora vocês possam dar início à jornada de investidor de vocês. Nos próximos vídeos eu trarei 4 módulos de como iniciar no mercado financeiro. Ok? Bom,
Depois de toda essa aula, eu peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal para que eu possa trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. Fui!